abençoado que tá aqui agora. Fala devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês quais são os 3 passos simples que ocorrem dentro de uma entrevista. Eu vou, claro, aprofundar cada passo, como que ocorre, de uma maneira melhor para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, já puxa a vinheta. Os 3 passos principais de uma entrevista são basicamente a primeira parte, que é a entrevista introdutória. Você vai entrar em contato com o recrutador que está recrutando para aquela vaga. Essa vai ser uma pessoa que não vai ser técnica. O segundo passo vai ser com a entrevista técnica. Normalmente essa é a mais difícil de passar, porque envolve mais a comprovação que você tem a profundidade que você vendeu no seu passo 1, que no caso é para o recrutador, e que as suas skills alinham com aquela vaga. E o passo 3 final é com o cliente. Você vai conhecer a pessoa para a qual você vai trabalhar, ou seja, o seu manager ou seja, o cliente final. Então esses são os simples passos para você saber como funciona uma entrevista de emprego para programação. Vamos lá, passo 1. Basicamente o que você vai fazer ou como vai funcionar vai ser o seguinte: se você tem um LinkedIn atualizado, provavelmente você já se candidatou em algumas vagas de front-end, back-end, seja lá o que você está procurando. E caso em alguma delas você seja um bom fit, você esteja alinhado com aquela vaga através do seu perfil posicional do LinkedIn, o recrutador vai estar olhando para esse perfil ou para o seu currículo, depende qual foi o lugar de onde ele pegou o seu currículo, se ele recebeu uma indicação, alguma coisa desse tipo. E galera, depois disso, ele vai entrar em contato com você solicitando uma entrevista primária, que seria a entrevista diretamente com o recrutador. Então ele vai falar para você da vaga, do cliente, não vai entrar em detalhes do que você vai fazer, vai entrar em detalhes referente a salário, quais são as expectativas salarial desse cliente, o que ele está buscando. E nesse passo ele já vai estar verificando se você vai possivelmente atender o que você está propondo, o que o cliente está buscando, que a empresa está buscando. Porque normalmente esse é o contato para ou descartar ou seguir em frente. Por quê? Porque ele vai definir se você tem a aptidão necessária para começar uma entrevista, certo? Essa entrevista dura em torno de 15 a 20 minutos no máximo. Ele vai pedir para você falar sobre a sua experiência, como que você entrou no mercado, o que você faz para se divertir, coisa de mais relacionada a recursos humanos, tá? Só para entender mais a sua vida de um modo geral, se você é um bom fit para essa vaga, tá? Bom, passo número 2, galera. Agora entra a parte mais complicada. Digamos que se você se saiu bem aqui, já matou a entrevista, possivelmente, porque esse é um passo pelo qual muitos são descartados, tá? O passo 1 é muito simples de passar, só vai ser reprovado se você realmente não faz nenhum sentido com aquela vaga e se você candidatou errado, alguma coisa desse tipo. Mas o passo 2 ele já é um teste que você precisa comprovar que você sabe a maioria dos requerimentos para aquela vaga. Então, se a empresa está buscando algum profissional de JavaScript, de C# ou de HTML e CSS, por exemplo, você vai ter que comprovar com perguntas que a pessoa que vai ser técnica vai te fazer. Então é muito importante, galera, que nesse passo você tente se conectar ao máximo com a pessoa que está passando esse teste, porque raramente são testes técnicos. Até hoje em dia a gente vê algumas empresas fazendo testes técnicos para você desenvolver uma API. Isso é mais tranquilo do que você pode fazer sozinho. Nesse caso, pelo menos a maioria das empresas que eu tenho passado aqui, feito entrevistas, sempre tem essa parte técnica. Então tem alguém que é mais sênior que você, ou alguém que é o líder do projeto, alguma coisa desse tipo, e ele vai testar suas habilidades porque ele já sabe o que é utilizado no projeto. E aqui, galera, como eu estava falando, é bom você se conectar com a pessoa, tá? Vai muito do entendimento que ela vai ter das suas respostas. Então, se ela não entender muito bem, você precisa deixar as coisas bem claras e sentir
como que tá a entrevista, tipo, entender o que o cara tá perguntando, perguntar sempre no final, eu respondi a tua pergunta, cara, tipo, e se você não entendeu uma pergunta que a pessoa fez, você precisa dizer, você precisa falar, perguntar, ó, cara, não sei se é bem essa a pergunta que tu fez, pode complementar mais essa pergunta, tentar ir mais a fundo para o cara ter a clareza, ele ter a certeza que você sabe o que você está vendendo. Basicamente é isso. É muito bom nessas entrevistas você ter projetos prontos para mostrar, tá? Normalmente essa entrevista dura em torno de 1 hora, então ele vai, por exemplo, pedir, você tem experiência em HTML? Tem algum projeto que você desenvolveu? Qual framework você utilizou? Você utilizou Bootstrap? Usei Bootstrap, tá aqui no meu repositório, deixa eu compartilhar a tela. Como essa entrevista vai ser online, é muito fácil você mostrar o projeto e comprovar a sua habilidade. Isso vai estar dando mais gasto para você estar conseguindo algo ali na frente, tá? E basicamente, galera, a pessoa que está te entrevistando tecnicamente é ela que vai decidir se você vai conseguir ou não o trabalho. Então, seja gentil, seja educado, tente criar uma conexão e comprovar que realmente você sabe o que você falou que sabe. Se você não souber, seja verdadeiro, fala que você não tem conhecimento com isso, que normalmente você pesquisa antes de fazer algo desse tipo. Seja sincero, cara, não tem problema nenhum. O que você não pode é negar todas as perguntas, ou não responder, ou dizer que sabe e não sabe. Isso vai acabar criando um conflito e você mesmo vai se enrascar, porque a pessoa que está ali, ela já é técnica, então ela já sente, ela sabe quando a pessoa tá falando alguma coisa que talvez não faça muito sentido, ela vai marcar ali. Isso é algo que você pode ficar pensando durante a entrevista, se realmente você sabe aquilo ali. Se você não sabe, se você talvez saiba alguma coisa parecida que você possa complementar naquela pergunta, também é importante. E uma coisa que eu tenho visto bastante agora, que muitas empresas têm utilizado nos seus processos de recrutamento, principalmente na parte técnica, é code, tá? Você codar ali ao vivo com a pessoa te olhando. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que, se você não sabe, você vai cair ali em algo que talvez não seja tão bom. Mas o lado bom é que você pode praticar. São normalmente testes de algoritmos muito simples ou muito complexos, depende muito de empresa para empresa. Eu peguei, no dia 10 eu fiz uma entrevista com uma empresa pela qual eles pediram um teste de algoritmo extremamente simples, pelo qual você tinha que em um array de 10 elementos, você tinha que retornar um maior, isso para vários arrays. Tipo, por exemplo, isso é um teste extremamente simples. Eu vou deixar aqui na descrição alguns sites pelo qual você pode simplesmente praticar esses testes de algoritmos, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês. E outra coisa que eu queria falar também, nesses testes agora você não vai poder consultar a internet. Porém, pelo que eu vi, muitas vezes, durante o teste, inclusive, tem uma aba para você pesquisar agora. Você pode, então como eu já venho falando muitas vezes, ninguém sabe tudo de cor, é impossível não conseguir entender o porquê que as empresas colocavam testes teóricos muito grandes, cara, sendo que você não precisa saber de tudo. Tem uma ferramenta gigantesca aí para você utilizar que se chama Google, que você precisa aprender a pesquisar. Então, nesses testes de algoritmos eu verifiquei ali, cara, que você pode, e perguntei inclusive para a recrutadora se eu poderia estar utilizando essa ferramenta ali, e ela falou que sim. Então era um JavaScript lá, como falei, eu precisava de um for, eu não me lembrava como é que fazia um for, ou seja, uma parte técnica. Eu não me lembrava como que validava, por exemplo, na verdade eu lembrava como validava, mas eu não lembrava como é que era a estrutura para aquela linguagem que eles estavam pedindo. Então você pode pesquisar ali na aba de baixo. Isso é muito interessante, é muito novo isso, tá? Se você chegou agora aqui, normalmente as empresas perguntam tudo na teoria e esperam que você saiba tudo. Isso aí não existe, cara. Dificilmente você vai saber tudo de algo que você não lidou por muito tempo em um curto prazo. Por exemplo, se você desenvolveu uma aplicação há 3 meses, você sabia muita coisa sobre essa aplicação há 3 meses atrás. Agora, nesse período, talvez você não se lembre de todos os detalhes, porque a gente esquece, a gente é ser humano. E se precisar, a gente vai voltar ali e vai relembrar todas essas informações. Mas isso foi uma coisa muito interessante que eu vi que está surgindo agora e é muito bom. Vamos lá, o passo número 3, a entrevista com o seu manager, com o cliente. Então, se você já passou nessa parte técnica, o passo número 3 vai ser o passo mais simples. Você vai estar 90% já com o pé dentro dessa vaga de trabalho.
A única coisa que você precisa fazer agora é não fazer cagada, porque o manager é uma pessoa que vai estar trabalhando com você, ele vai ser o seu gestor, normalmente é uma pessoa mais que tem um senso de humanização, então é uma pessoa mais não tão técnica, mas é um pouco técnica e um pouco de RH, por exemplo. É uma pessoa que tem noção das coisas, uma pessoa normalmente mais velha. Então, se você simplesmente não fizer nenhum tipo de cagada nesse momento, você vai estar conseguindo o seu trabalho, porque você vai conhecer a pessoa pela qual você vai... E galera, para quem chegou até aqui, eu vou estar deixando um vídeo aqui no final que vai te ajudar a estar conseguindo essas primeiras entrevistas, tá? Para você que está querendo começar no estágio aqui, eu vou estar passando um vídeo tutorial de uma ferramenta muito legal utilizada para você conseguir entrevistas, tá? A gente sabe que tem muito coach aqui no LinkedIn, então quando você vê uma vaga de front-end com 100 aplicantes, não quer dizer que tem 100 pessoas aplicantes. Quer dizer que são bots que estão trabalhando por trás para tentarem preencher essas vagas dos desenvolvedores. Um passo a passo aqui para você no vídeo que vai estar aqui em cima, para você fazer esse passo a passo e você cortar esse caminho de ter que se candidatar em tantas entrevistas de emprego, para você automatizar esse processo de se candidatar em entrevista de emprego, você realmente dar um passo à frente de quem realmente tenta ainda da maneira errada, tá? Vou deixar o vídeo na descrição. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, põe um comentário aí, diz se você gostou, do que você gostaria de ver mais vídeos. Seria muito legal pra mim, tá? Agradeço muito a presença de todos. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.